Boa noite. Essa postagem que eu fiz agora, eu ia escrever um texto para corroborar esse vídeo, isso que eu acabei de escrever, mas achei melhor gravar um vídeo. Eu trabalhei durante 35 anos na ferrovia, entre escola profissional e ferrovia mesmo. E nesse período eu trabalhei em várias áreas, em vários locais, né? Eu trabalhei em muitas localidades, em Vitória, na Bahia, em Corinto, em Divinópolis. Eu viajei muito, eu dei treinamentos na ferrovia, e eu fui mecânico, eu fui ajudante, eu fui limpador de vala, eu fui supervisor, eu fui analista. Eu tive várias funções e a parte boa é essa, eu pude participar da vida de muita gente, eu pude experienciar a vida de muita gente, dificuldades diferentes, realidades diferentes, em locais diferentes. E isso que essa mulher, quando o Lula começa a fazer, ela sobe e reclama e fala, isso é fato, o que para muitas pessoas, para muita gente é desconhecido, porque assim, cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa no seu ambiente vive suas dificuldades, e é lógico, né? Para quem vive, a nossa é sempre a mais difícil, mas a gente precisa às vezes olhar para os lados, né? Olhar não só para frente, mas olhar para trás também. Tem pessoas com dificuldades muito maiores do que as nossas e que, assim, às vezes são dificuldades simples de resolver. E, infelizmente, nós tivemos um período turbulento nesses últimos 4 anos, e é inevitável falar, eu disse que não falaria mais de política, mas é inevitável, porque ela está viva, ela está presente na nossa vida. Mas é inevitável o retrocesso que nós tivemos nesses 4 anos de governo desse camarada aí, que eu me recuso a falar o nome. Eu posso falar por mim, sim. Quando viemos para cá, eu vim para Divinópolis em 1986. A oficina era repleta de bicicletas. Não existia estacionamento para veículos, porque ninguém tinha condição de ter veículos, né? As casas eram alugadas, como nós alugamos aqui, e assim, nos governos, eu já falei isso em outros momentos, em outros textos, nos governos do PT, não tem como contestar, a gente teve uma evolução, a gente teve um crescimento, sim. A gente teve uma melhora financeira, sim. A gente teve uma melhora no poder aquisitivo, a gente teve nome e CPF, que antes a gente não tinha. Quando eu vim para cá, por exemplo, eu não tinha condição nem de financiar uma casa, porque a minha renda, o financiamento não era compatível para que eu conseguisse ter um crédito para comprar uma casa aqui em Divinópolis. E posteriormente eu comprei a minha casa, mas não é esse o contexto. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho muitas dificuldades em entender as pessoas que hoje apoiam, e aí isso é livre, é de cada um. Não estou contestando quem apoia, cada um que siga o seu caminho, que vá onde quiser. Mas eu tenho dificuldade, sim, de entender pessoas que tiveram a mesma ou uma realidade próxima da minha, que foi a grande maioria, né? Que somos pessoas sofridas, somos pessoas que viemos, e aí o reconhecimento de classe, ele é algo que, assim, é difícil de conceber para a grande maioria. Eu tenho esse conhecimento, eu sei que eu sou pobre, eu sei que a minha classe é a classe de pobre,
Eu não sou dono de meio de produção. Quer dizer, eu fiz administração, eu cursei administração e assim, o que a gente entende é que os ricos são donos dos meios de produção e dos bens de consumo. Eu não sou dono de nada, eu não sou dono de bem de consumo e nem sou dono do meio de produção. Então assim, eu sou produto, eu vendo o que eu produzo, eu vendo a minha mão de obra. Quem vende mão de obra é pobre. Por mais que ganhe bem, seja gerente de banco, seja engenheiro, seja gerente de empresa, seja diretor, mas ele está vendendo o seu trabalho, então ele não é rico. Ou seja, né? Não somos ricos, a nossa classe é essa. Agora, essa dificuldade de entendimento, ela, até certo ponto, ela é proposital. O que é interessante que o pobre ache que é rico, porque aí ele passa a menosprezar ou pisar e abusar ou usar da mão de obra do outro, que é da mesma classe dele, mas com um diferencial pelo fato dele estar melhor qualificado ou melhor quantificado financeiramente. Ele vai usar disso, né, como se fosse de outra classe, sem perceber que está favorecendo realmente a quem interessa, que é a classe que domina, que é a classe que manda, que é a classe que o paga. Então, somos pobres. Essa é a realidade. Mas não é esse o ponto. O que eu queria esclarecer é o seguinte, e aí é histórico, aliás, quem sou eu para esclarecer, mas eu adoro leituras e curiosidades e pesquisas. Então, assim, uma das coisas que às vezes trazem alguma clarividência sobre essa coisa de quem apoiou o Bolsonaro, por exemplo, na época do Brasil descoberto, e aí era escravidão, entre outras coisas, eles tinham os feitores, né, que coordenavam e comandavam os escravos, que a princípio eram funcionários da fazenda, que foram ficando em número reduzido, então eles passaram a captar alguns escravos que criaram alguma afinidade ou, né, eram puxa-sacos mesmo no popular, e foram promovendo ele, vamos dizer, como a gente faz na empresa. Você vai, pega um funcionário que sobressai e vai promovendo. E chegou determinado ponto, e aí vocês podem pesquisar isso na história, né, que alguns feitores eram ex-escravos, ou ainda escravos que tinham sido promovidos a feitores. E o que vem à nossa mente, ou o que vem à mente, né, do ser humano? Pô, esse cara, ele é da mesma linha minha, da mesma classe, ele está no mesmo barco que eu. Agora ele é chefe, então ele vai me ajudar, ele vai me dar uma força. Totalmente o contrário. Esses ex-escravos que se passaram ou foram promovidos a feitores se tornaram os piores feitores, eram os que batiam mais nos escravos, porque faziam média para o patrão ou o dono da casa grande, né, para que não perdessem aquela mordomia que haviam adquirido, e aí sacrificavam mais aqueles que eram seus irmãos, que eram seus iguais. E é o que aconteceu nesse governo. Pessoas que lutaram junto com a gente, mas que tiveram uma evolução, e justamente nesse governo, nos governos do PT, conseguiram crescer, montaram seu negócio, conseguiram evoluir, e aí a mentalidade deles funcionou como na história antiga. Eles passavam a pisar naqueles que eram seus iguais, porque eles se acharam ou se achavam de classe diferente, que haviam mudado de classe, pelo fato de terem algum tipo de comando, algum tipo de domínio, mas continuavam atendendo e servindo ao senhor da casa grande.
como está acontecendo agora. Por isso que eu admiro o meu compadre Lula, porque é um cara que pobre, que reconhece a classe que tem, que subiu, que evoluiu, que cresceu, que estudou, que conseguiu levar comida, tirar da miséria milhões de brasileiros. E voltou justamente para tentar fazer de novo o que ele já havia feito de bom. E isso, por mim, eu posso dizer. Para mim, ele foi muito bom. Os governos foram muito bons. Eu consegui adquirir minha casa. Eu consegui estudar. Eu consegui me formar. Consegui formar meus filhos. E, quer dizer, eu pude ser igual. Não dono, não rico, mas ter dignidade para sair igual a qualquer um.